ao nosso trabalho de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, irmãs? Pai, na Tua presença, mais uma vez, te prestando culto de louvor, adoração e gratidão a Ti, por todas as coisas que Tu tem feito para conosco, Pai. Tu tem sido magnífico, maravilhoso para conosco. Tu nos deste a vida, deste o pão em cada dia. Tu nos trouxeste mais uma vez a Tua casa, a Tua presença. Isso tudo é possível porque Teu Filho Jesus Cristo deu a Sua vida em resgate das nossas vidas. Tu perdoaste o nosso pecado, transformaste a nossa maneira de viver. E aqui estamos como Teus servos, fiéis, dedicados, buscando a Tua presença, procurando Te agradar e ser grato a Ti por tudo. Pedimos neste momento que Tu venha estar conosco, Tu venha aceitar o nosso louvor e a nossa adoração que prestaremos a Ti nessa noite. Que em tudo nós possamos Te exaltar. Que Teu Santo Espírito nos possa nos capacitar, nos dar discernimento do que devemos agir, do que devemos fazer e como agir na Tua presença. Seja conosco em cada instante desse trabalho, no cântico, na palavra, em todos os momentos, Pai. Possamos fazer o que Te agrada. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa. O Eliezer vai cantar com a igreja 2 hinos da harpa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar com o hino de número 304. Hino de número 304. Os irmãos encontraram? Amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhar a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também.
que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Hino de número 372. Trezentos e setenta e dois. Amém? Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá,
sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos em Cristo e esperamos nele, então cremos que seremos vencedores. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos continuar hoje a história de Elias. 1 Reis 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 ao versículo 10. Diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Vamos mais uma vez orar. Pai, mais uma vez na tua presença, quando lemos a tua palavra, nós queremos pedir neste momento o teu discernimento sobre essa passagem, para que possamos refletir para nossas vidas e saber ver como possamos tirar proveito, Pai, desta mensagem para a nossa vida individual, para a tua igreja, para que possamos firmar nossos pés em Ti, pôr em Ti a nossa confiança e a nossa esperança. Temos a certeza de que Tu estás conosco, a nos proteger, a nos guiar, a nos livrar de todo o mal, Pai, para que sejamos em Ti mais do que vencedores. Te pedimos a tua graça mais uma vez, a unção do Teu Santo Espírito, dando-nos compreensão mais e mais de Ti, e que Teu nome seja glorificado, exaltado nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e te agradecemos. Amém. Maria Costa, dá para louvar o Senhor com o hino? Hein? Vamos cantar mais um hino pela igreja. Aliás, canta mais um hino aqui, aliás.
Comece a orar forte. Vamos cantar o 400. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, oceano, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Os que procuram chegar em seu aqui, que não será o gozar daquele que está ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além e eu terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Lá muito a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço oceano, livre será de pecar e de toda tentação. Sim, eu profiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Já explicada a Escritura, que são formosos os pés daqueles que boas novas leva para os infiéis. E tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar da graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos em sua casa.
Nós pedimos as vossas orações para que nós possamos conseguir extrair dessa passagem palavras de conforto, de consolo, mas também de exortação para as nossas vidas. Nós já meditamos esse texto domingo, mas nós fomos bem rápido. Hoje nós vamos um pouquinho mais devagar e um pouco mais profundo nesse texto, né? E a pergunta que é: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Todos nós fizéssemos essa indagação em todas as situações. O que estou fazendo aqui? Agora mesmo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que eu estou só fugindo da minha casa porque eu não queria ficar dentro de casa? Estou fugindo dos meus problemas? Estou em busca de uma bênção? O que fazes aqui? Essa é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. O que fazemos aqui? Aqui é a casa do Senhor. Pode ser a casa do Senhor. Mas a casa do Senhor, ela pode ser e é dentro de mim. Mas muitas vezes em mim mesmo eu estou a me esconder, estou a fugir, estou temendo, estou receando. Então a pergunta é: o que fazes aqui? Mas essa pergunta também é feita quando nós, por alguma razão, saímos da presença de Deus, saímos do propósito de Deus para nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem um hino que diz assim: Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para cada um. E os seus planos não podem ser furtados. Aquilo que Ele planejou será executado. Se Ele nos escolheu para fazer uma missão, que nós não venhamos a nos esconder, não venhamos fugir, não venhamos temer, porque se Ele nos escolheu, é certeza que Ele estará conosco, que Ele nos garantirá vitória. A questão é: vamos nos submeter aos seus propósitos? Vamos aceitar os seus desígnios? Muitas vezes nós queremos lutar contra o Senhor. E aqui nós falamos do caso de Jonas. Jonas deliberadamente lutou contra Deus. Lutou contra Deus. Porque Deus mandou ele ir a Nínive, e ele se recusava a ir a Nínive. Mas Deus disse: tu vai, porque sou eu que mando, sou eu que determino. Jonas procurou não ter medo nem a morte, porque quando ele estava no navio, o navio naufragava e ele lá dormindo. Enquanto os outros desesperavam, ele dormia tranquilamente. Tão grande era o seu desejo de não fazer a vontade de Deus. Quando foi lançado sorte, os marinheiros tentavam chegar à terra firme. E ele disse: não, a solução é só me jogar ao mar. Me jogue ao mar, que o mar se acalmará. Vejam como era determinado Jonas em seu propósito de fugir do plano de Deus. Mas Deus diz: tu vai fazer o que eu estou mandando. Jonas, a contragosto, fez o que Deus havia determinado. Então, não é melhor andarmos de acordo? Juntar a vontade de Deus com a nossa, e o propósito se realiza com mais facilidade, com prazer, né? Então, não venhamos sair dos planos de Deus. Vamos permanecer na presença de Deus, porque Ele tem projeto para cada um de nós, na medida da nossa capacidade, certo?
Então, nessa passagem, quando Elias, depois de tantas coisas que ele fez, tantas maravilhas, tantos milagres, ele agora se acovarda diante de uma mulher. E o que é o contraditório? Ele fugiu da presença dela, temendo ser morto, né? Fugiu para salvar a sua vida, como diz o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Beceba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele fugiu da presença de Jezabel, estava em Jezreede, desceu para Beceba para salvar a sua vida. E agora no versículo 4, ele porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E agora o que ele faz? Se contradiz. Ele fugiu para não morrer, e agora ele pede a morte. Não é contraditório? Ele fugiu para não ser morto, e agora pede a morte. Ele diz, mas não sou melhor do que meus pais foram mortos. Então, ele diz no versículo 4, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Primeira coisa, meu irmão, nós temos que saber quem somos. Quem somos? O que eu sou? O que eu sou? O que você é? Nessa pergunta, eu tenho que ter convicção de quem realmente eu sou. Elias era um profeta do Deus Altíssimo. Ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele era um homem destemido, mas também tinha as suas fraquezas, as suas limitações. E a pergunta é, quem eu sou? Quem eu sou? Ainda nós temos partido do princípio da minha origem familiar, mas também quem eu sou diante dos homens e quem eu sou diante de Deus. Diante dos homens eu posso ser uma pessoa respeitável, ser um homem equilibrado, ser um homem correto, mas posso ser um inimigo de Deus. Mesmo com essas qualidades, eu posso ser inimigo de Deus. Mas nós, como salvos na pessoa de Jesus Cristo, quem somos? Amigos de Deus. Por quê? Fazemos o que Ele manda. Então, quem somos? Somos redimidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, que nos tornamos, através de seu Filho, amigos, salvos na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Então, a promessa de Deus para a minha vida, se eu andar de conformidade com a sua palavra, com a sua palavra. Então, vamos ver 5 coisas que Deus nos fala através desse texto. 5 coisas que precisamos saber. Primeiro, precisamos saber que mesmo sendo filho de Deus, o inimigo vai nos afrontar. Mesmo sendo filho de Deus, o inimigo vai nos afrontar. Quem era Elias? Profeta do Deus Altíssimo. E o versículo 19 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Faça-me os deuses e tanto, se ainda hoje eu não fizer a ti o que tu fizeste com os profetas. Ela soube o que Elias fez, ela sabia quem era Elias, ela sabia que Elias era um profeta do Deus Altíssimo, sabia que Deus estava com ele. Mesmo assim, ela afrontou
Elias e prometeu tirar-lhe a vida ainda naquele dia. Então, não importa o que você faça para Deus, no nome de Deus, pelo poder de Deus, o inimigo sempre irá afrontar. Ele sempre vai tentar contra você. Ele vai tentar contra de todas as suas maneiras, vai tentar derrubar, vai tentar te destruir. Mas Deus garante vitória. Quando Elias profetizou que haveria fome e seca por 3 anos, Deus, o quê? O guardou, ele levou ao ribeiro de Queribe, ali ele alimentou por 6 meses, depois o ribeiro secou, aí ele enviou ele para a viúva de Serepta, e lá ele passou 3 anos sendo alimentado com pão e azeite, com farinha e azeite, que era transformado em pão. Durante 3 anos, não faltou pão, não faltou água para Elias, porque Deus se responsabilizava pela sua vida, porque ele estava até aí, obedecendo a tudo que Deus mandava. Deus disse, faça isso, ele fazia, vai acolá, ele faz. Mas aqui, Deus não mandou ele descer para Beceba. Deus não mandou ele ir para o monte Horebe. Mas mesmo assim, Deus o protegeu, Deus o guardou. Por aquilo que ele já havia feito, Deus guardou. E por aquilo que ele ainda podia fazer. Então Deus o protegeu por essa situação. Então Deus enviou um anjo por 2 vezes para levar pão e água. Então, irmãos, sempre que o inimigo souber que tu fez algo para Deus, ele vai te afrontar. Basta o teu nome de salvo, o inimigo começa a te perseguir, ele começa a se levantar contra ti. E Jesus diz, no mundo tereis aflições, e muitos querem viver nessa vida uma bonança. Irmão, o céu não é aqui. Nós temos que entender isso, que o céu não é aqui. Aqui é o mundo, são as tribulações, são as dificuldades, são as lutas, são as guerras. Aqui haverá batalha diária. Nós estamos lutando contra a principado, contra a potestade, contra inimigos declarados e inimigos ocultos, porque nós somos filhos de Deus. As trevas militam contra a luz, e nós somos a luz do mundo, mas eles querem viver em trevas. Então, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós seremos afligidos, nós passaremos por tribulações. Olha, tudo que você faz para Deus, ou através do poder de Deus, o inimigo sempre vai ter gana na tua vida. O inimigo sempre vai ter gana na tua vida, ou seja, sempre vai desejar te devorar, te destruir, porque tu és um servo do Deus Altíssimo. Tu estás lavada no sangue de Jesus Cristo. Ele quer o quê? Te destruir, porque é inimigo dele. Quem é amigo de Deus é inimigo do nosso adversário, é inimigo do mundo. E muitos querem viver em paz com o mundo, mas não tem comunhão com as trevas e luz. A luz não se coaduna com as trevas. Se a luz chega, as trevas se afastam. Se as trevas chegam, a luz se afasta, se apaga. Então não há comunhão de trevas e luz. Nós somos luz, eles são trevas. Então temos que entender isso. Sempre haverá adversidade contra a igreja de Jesus Cristo. Uma coisa é certa, não saia da direção que Deus tem te dado. O mesmo Deus que protegeu Elias, o sustentou e o usou, estará ao teu lado te dando vitória. Vejamos o caso dos apóstolos, Pedro e os demais apóstolos. Atos 5:29, ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos
homens. E por que eles estavam dizendo isso? Porque eles estavam sendo perseguidos por aquilo que eles haviam feito pelo poder do nome de Jesus Cristo. O que eles tinham feito? Levantado um coxo. O batismo do Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles. Milagres eram realizados. Vidas eram transformadas pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram levados diante as autoridades, e aquela autoridade os ameaçaram, mas eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando nós estamos ligados em Cristo, nós somos audaciosos, nós somos corajosos, valentes, porque Deus habita em nós. Aí é o ponto de dizermos: tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu estou ligado nele e ele está em mim. Porque eu zelo pela obediência na sua palavra. Infelizmente, não foi isso que Elias fez. Elias, nesse momento, ele temeu, a ponto de descer para Beceba e de Beceba para o Monte Horebe. Aí um percurso que ele, como eu falei para do ano passado, um percurso de 290 quilômetros, que ele fez pelo deserto, 40 dias de caminhada, 40 dias fugindo, 40 dias temendo, fazendo ações contrárias ao plano de Deus para a sua vida. Como ele teve que ir, ele teve que retornar. Nós vamos ver mais na frente. Segunda coisa, quando não ouvimos a voz de Deus, a depressão toma conta de nós. Depressão é estar deprimido, está batido, está desanimado, está sem força, está sem coragem. Por quê? Porque muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Elias. Essas mesmas coisas aconteceram com Abraão. Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Abraão desceu para o Egito. E o que aconteceu? Sempre que nós estamos contrário à vontade de Deus, algo acontece desagradável. Foi o que aconteceu com Abraão. A sua esposa foi levada ao palácio de Faraó. Porque ele, por um momento, deixou de ter a fé necessária, que daquele Deus que havia prometido estar com ele, lhe guiando, enquanto durasse a sua peregrinação. Deus havia prometido estar com ele, que aquela terra seria dele. Mas ele desceu para o Egito. Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Mas mesmo assim, como Deus tinha promessa, Deus fez com que ele retornasse. Então Elias, quando recebeu a afronta do inimigo, se levantou e fugiu. Ele não foi consultar Deus, ele não foi buscar a proteção de Deus, mas por meios próprios, ele tentou salvar a sua vida. E aí, por isso veio que a depressão, porque ele estava fora da vontade de Deus. Então precisamos ouvir a voz de Deus. E aqui 3 coisas importantes acontecem. Primeiro, um distanciamento da posição onde o Senhor o colocou. Deus havia chamado Elias e mandado ele afrontar Acabe, Jezabel e todo o povo que estavam no pecado. Mas onde? Na capital, em Jezreel. Era lá que estava o foco do pecado. Foi para lá que Deus chamou e foi para lá que Deus havia enviado Elias. Deus mandou que ele se apresentasse ao rei e ali profetizasse a sua palavra. E ele cumpriu a primeira parte. Então, mas o que acontece? Ele teve um distanciamento desta posição. Temendo Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi
e chegou a Berseba, né? Elias foi chamado para profetizar para os reis e líderes da nação, mas quando ele entra neste processo, a primeira coisa que ele faz é sair da cidade real e ir para outra cidade, Berseba. E o que é pior, depois de ser alimentado, ali era aquele pão e aquele água, era uma forma de Deus o adverti-lo. Deus mostrar que estava com ele. Embora o anjo sabia que ele continuaria essa jornada. Por isso ele disse: a tua caminhada será longa. A tua caminhada será longa, porque era uma caminhada a pé, era uma caminhada solitária, uma caminhada pelo deserto. O deserto é a sequidão, é solidão, é sol escaldante. O segundo ponto, ele fez o quê? Um isolamento pessoal. Chegando a Berseba, o que ele faz? Deixa o seu moço. Meu irmão, a pior coisa para o crente é ficar só. A pior coisa para o cristão é ficar só. Jesus pediu dessas vezes para os discípulos: não me deixem só, orem comigo, me ajude, me acompanhe, não me deixe só. O próprio Cristo não quis ficar só. E muitos dos seus problemas, das suas dificuldades, em vez de buscar socorro, companhia, apoio, se isolam. Foi o que fez Elias. Ele deixou o seu moço em Berseba de Judá. E foi para onde? Para o deserto. Foi para o deserto. Um deserto, lugar de secura. Deserto, lugar de falta, de ausência de água, ausência de alimento, ausência de muitas coisas, de companhia. E há perigos, há cobras, escorpiões, sol escaldante, frio muito grande à noite, sol escaldante durante o dia, coisas que podem acabar com um homem. Precisa muita força, muita coragem. Mas Elias resolveu descer, ele preferiu enfrentar o deserto sozinho, do que enfrentar a rainha reconhecido pelo seu Deus. Veja que coisa interessante isso. Ele preferiu enfrentar o deserto sozinho, do que enfrentar a rainha com a proteção de Deus. Porque ele estava no estado de abatimento, de desânimo. Meus irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a presença de Deus, qualquer um de nós podemos sucumbir, podemos chegar à mesma situação de Elias. Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Não é questão de ser melhor, é questão de termos confiança, termos fé, termos esperança. Não é porque aconteceu com meu pai que vai acontecer comigo. Meu pai é uma situação, a minha é outra. Cada um é individual. Para Deus, tem que cuidar de cada um, e como cada um se coloca diante dele, e assim vai ser a ação de Deus na minha vida, independente do meu pai ou da minha mãe. A escolha é individual, é pessoal. Não é porque aconteceu com fulano que necessariamente vai acontecer comigo, nem o bem, nem o mal. Nós temos que fazer as nossas escolhas, nós temos que fazer a nossa semeadura, e nós que temos que buscar estar em comunhão com Deus. Essa parte, aí sim, é individual. O trato pessoal com Deus. Mas não é se isolando que nós vamos alcançar isso. Isolamento só traz depressão, só traz abatimento, desesperança. Terceiro ponto, ele pede a si a morte. Irmão, quando nós mesmo desejamos a morte,
é um ato de covardia. É um ato de covardia. Deus não tem prazer nos covardes. E lá em Apocalipse tem a passagem que diz que os covardes ficarão de fora. Então, pedir a morte é um ato de covardia, porque é uma falta de fé, é uma falta de confiança, é uma falta de esperança, é você achar que não tem mais saída. Existe uma saída, existe uma saída. Todo problema tem solução. Quem tem Cristo tem tudo. Pode ser que você não esteja a ver, a enxergar a saída, mas ela existe e ela está lá. Porque nós temos um Deus que pode nos socorrer. Nós temos um Deus que está a zelar por nós. Ele está conosco todos os tempos. Nós precisamos só abrir os olhos. É o caso de Geazi e Eliseu. Eliseu estava lá na sua casa, tranquilamente, eu digo, balançando uma rede, de um lado para outro, tranquilo, o exército sírio cercando o monte onde estava a sua casa, e Geazi, seu moço, entrava e saía num pé e no outro, porque Eliseu estava com os olhos abertos, mas Geazi não enxergava. Aí Eliseu disse: Senhor, abre-lhe os olhos para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu um grande exército de anjos e cavaleiros guardando Eliseu. Era isso que Eliseu via, porque Eliseu não estava cego. E o que vemos aqui em Elias, por um momento, também estava como Geazi. Ele não enxergava uma saída, ele não enxergava uma esperança. A sua confiança estava abatida, a sua fé estava desvalecendo, ele se achava só, e o único que ainda estava com ele, que ele achava que estava com ele fez questão de deixar em Berseba, para se isolar mais ainda. Então, não tenhamos medo. O homem, como Jesus diz, nós devemos temer aquele que pode matar a alma e o corpo e mandar para o inferno. Não aquele que pode matar só o corpo. O corpo, um dia vai sucumbir mesmo. Desde o homem que pecou, todos nós passaremos pelo processo da morte. Se Jesus Cristo não vier logo para a sua igreja. Então nós morreremos, um dia mais cedo ou mais tarde. Não adianta temermos, porque um dia vai chegar. Mas não eu ir, como Elias, pedir a morte, desejar a morte. Porque eu estou apavorado, porque eu estou com medo, embora com medo de morrer, e por medo de morrer eu peço a morte, né? Se fosse por outro motivo tudo bem, mas eu quero morrer, porque eu estou com medo de morrer, eu peço a morte. Muito contraditório isso, né? Mas a que ponto o homem chega quando ele esquece de clamar, de invocar o seu Deus, e Deus estava ali presente, a prova que Deus mandou o anjo, para o quê? Alimentá-lo. A terceira coisa que temos que saber, Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de Elias. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu. O que ele fez? Tornou a dormir. Não foi suficiente Deus mostrar que estava com ele. Olha, eu estou contigo. Ele comeu, bebeu e dormiu. Continuou na mesma situação, no mesmo ponto. Ele não se moveu, só se moveu para comer. Então, mas Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de Elias. Mesmo na sua fuga e na sua depressão, o Senhor não se esqueceu de Elias. Tal como fez com Elias, o Senhor envia o seu anjo para te alimentar e para te fortalecer. O Senhor está nos dando o pão diário. Ele cuidou do seu povo durante 40 anos no deserto. O pão não faltou, a roupa não envelheceu, as sandálias não se rasgaram, não se quebraram,
porque Deus cuidava do seu povo. O mesmo Deus está a zelar por nós. Muitas vezes, meus irmãos, porque nós não somos abençoados, a diferença que nós falamos há poucos dias, caso de Abinadab e caso de Obed-edom, a maneira como nós nos prostramos diante de Deus, a maneira como nós trabalhamos, às vezes nós estamos pelo descumprimento, só para cumprir o escrito. Nós estamos com um propósito real, com coração, corpo, alma e espírito, fazendo as coisas de Deus. É só para sentir a consciência aliviada. Enquanto que Deus quer que façamos as coisas com amor, com afã, certo? Com alegria, com desenvoltura. Quem assim faz, por menor que seja que você faça, Deus olhará para você, Deus cuidará, Deus te abençoará, Deus fará com que você prospere. E aqui mais uma vez eu falo, não estou falando de prosperidade material. Prosperidade maior é saber que Deus está a zelar por mim, a me guardar, a suprir todas as minhas necessidades. Ele está livrando a minha alma, embora muitas vezes o meu corpo possa padecer, mas a minha alma, o meu espírito estão resguardados, porque Deus guarda, Deus protege e Deus toma para si. Nós estaremos com Ele. Então Deus sabe de todo o processo que você ainda passará. Deus sabe onde tu vai pisar amanhã, depois. Deus sabe por onde tu andará. Ele sabe todo o processo da tua vida. E Ele detalhou cada passo, cada momento da tua vida. O que começou a boa obra, Ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra, há de concluir, há de terminar. Basta que nós permaneçamos na sua presença, fazendo a sua vontade. Não venhamos perder a nossa confiança e a nossa esperança. Fiquemos firmes nas promessas, porque Deus cuidará de nós. Então, Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu pode estar passando por problema agora, luta, dificuldade, mas Deus tem um propósito com isso. Contanto que você não se esconda, você não fuja, suporta, fica esperando o final, para que Deus trará a solução, que Deus te guiará a bom termo, porque Ele é Deus. Deus sabia quem era Elias, e sabe muito bem os planos que Ele tinha para a sua vida. Da mesma forma, Deus conhece você, e sabe os planos que Ele tem para a tua vida, como diz Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Dificilmente uma mãe esquece de um filho, mas mesmo que isso aconteça, Deus diz: eu, Deus, teu Deus, não me esquecerei de ti. Então, se tu é filho, sabe de uma coisa, que tu está debaixo da proteção divina, que Ele está a zelar, porque o que tu está passando são planos, propósitos na tua vida. Suporta as aflições, suporta as aflições. A quarta coisa, nós devemos saber que quando saímos da presença de Deus, entramos em uma caverna. E o caverna significa o quê? Lugar sombrio, lugar escuro, lugar frio, lugar de isolamento, lugar de distanciamento. Elias caminhou 40 dias no deserto, em jejum, e chega ao Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Lá ele entra em uma caverna. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, no caso de Elias, ele estava no monte de Deus, um lugar chamado o Monte de Deus, mas no entanto ele estava em uma caverna, na sua caverna, no seu casulo. Quando vocês estão se escondendo no seu casulo, mesmo estando dentro da igreja, mas não estão abertos ao diálogo, à busca, à fé, à esperança, estão o quê? Sob depressão, mesmo estando dentro da casa de Deus. Esse é o pior
Isolamento é aquele que estamos na multidão e estamos só. E às vezes não enxergamos o que está acontecendo ao nosso redor, que era o caso de Elias. Ele dizia que estava só. Ele diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele via para o Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esta é a certeza que ele não estava na vontade de Deus, porque Deus não ia perguntar o que ele estava fazendo ali, se Deus houvesse enviado ele para ali. Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Será que Deus não sabia? Sabia, mas Deus queria tirar dele, a sua própria boca, a resposta. E como ele, muitos de nós estamos com a resposta pronta, né? Depois de toda essa caminhada, que foi lenta, provavelmente pelo seu estado depressivo e pelo jejum, o Senhor fala com ele e faz a pergunta: o que faz aqui, Elias? Em outras palavras, o Senhor diz: por que você está aqui, Elias? Quem te mandou para cá? Eu não te enviei. Quem te enviou para estar aqui? Quantos, por causa dos problemas, estão fugindo? Às vezes, de uma igreja para outra, achando que os problemas vão se resolver. A rainha estava lá, o monte não matou a rainha, ela permanecia reinando. A rainha permanecia reinando, o monte não matou a rainha, não adiantou ele fugir, os problemas continuaram. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor: quando nós estamos a fugir, estamos arrumando a mala, a última coisa que entra na mala é o meu problema. Mas para onde eu fujo, a primeira coisa que sai da mala é o meu problema. Então, nós temos que enfrentar. Seria mais fácil ele ter crido, confiado e enfrentado, porque Deus lhe daria vitória. Então, por que você está aqui, Elias? Não era para você estar aqui. Vocês não precisavam ter feito toda esta caminhada. Bastava ter confiado em mim. Ela disse isso para ele: bastava ter confiado, bastava ter esperado a minha ação, o meu agir, porque Deus iria agir. Quando fazemos coisas que não esperamos por Deus, vejamos o caso de Rebeca. Deus havia prometido para ela que o mais novo dominaria sobre o mais velho. E o tempo foi passando, e a preferência do pai era pelo mais velho. O que Rebeca faz? Sai dos planos de Deus e trama, juntamente com seu filho, uma ação. E esta ação levou contenda entre os dois irmãos. Levou o filho querido dela, o amado dela, que ela tinha preferência pelo filho, enquanto o pai tinha preferência pelo outro, a fugir da sua presença. E nessa trama, ela morreu sem rever o seu filho. Por quê? Porque saiu dos planos de Deus, ou saiu da presença de Deus. Se ela tivesse esperado, Deus cumpriria a sua palavra como ele cumpriu, independente dela. Mas pagaram um preço muito alto. Todas as vezes que começamos a agir pelas nossas próprias forças, nós pagamos um preço muito alto. Elias teve que caminhar 290 quilômetros de ida, 290 de volta, para depois caminhar mais 190 para cumprir a nova tarefa que Deus havia mandado. Quando na verdade era para ter andado só 190 em vez de 600 e tantos, 670, 680. Por quê? Porque ele resolveu agir por conta própria. Então é melhor agirmos debaixo da orientação de Deus. Vejamos como ele estava cego. Ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Quando Deus pergunta: o que fazes aqui? Versículo 9: ali entrou numa caverna, passou a noite, e eis que ele via para o Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 10: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Algumas partes era verdade. Primeiro, mataram os profetas, sim, mataram. Ele era zeloso, sim, ele era zeloso. Mas ele estava só? Não, haviam 7.000, por causa do seu estado, ele não conseguia perceber. 7.000 que não haviam dobrado os joelhos diante dos deuses falsos, que permaneciam, assim como ele, servindo ao Deus verdadeiro. Ele diz: tentam tirar minha vida. Era apenas uma mulher, uma pessoa, porque o povo, embora estivesse afastado, quando ele fez descer fogo do céu, que consumiu o holocausto, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles cantaram isso. Então o povo, neste momento, ficou ao seu lado. Tanto que quando diz matar os profetas de Baal, eles mataram sob a sua ordem. Quer dizer, ele já havia conquistado o povo. O rei, embora em desobediência, não intentou contra a sua vida. O único que tentava contra a vida era a rainha. E dessa, ele enfrentou todos mais e fugiu de apenas uma pessoa. Mas, às vezes, nós queremos uma desculpa para deixarmos de fazer a vontade de Deus. Não a culpa da igreja, não a culpa é do pastor. O povo não gosta de mim, o povo não me dá oportunidade. Mas, geralmente, o problema está em mim. O problema não estava em Deus, o problema não estava no povo, o problema neste momento estava no profeta, que não buscou a vontade de Deus, embora fosse um homem de Deus. Mas neste momento ele agiu precipitadamente, ele agiu sem buscar a orientação de Deus. Para encerrarmos, o quinto ponto: o Senhor te diz: volta, não importa a distância que tu tenhas percorrido, não importa onde tu estás neste momento, a única coisa que Deus diz é: volta. Para onde? Para o lugar de origem. Elias havia caminhado 290 quilômetros, volta, ele teve que retornar 290 quilômetros, é como quase daqui em Fortaleza, a distância que ele andou a pé. Eu não sei como foi esse retorno, porque a Bíblia não fala se Deus deu pão, se Deus deu água para ele retornar. Deus só apenas diz: retorna, volta. Deus está dizendo: volta o teu caminho. Mateus 5,41. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, aqui Deus estava obrigando Elias a andar a segunda milha. Se teu inimigo te obriga a andar uma milha, vai a segunda com ele. Elias tinha andado os primeiros 290 quilômetros, e Deus força ele a andar 290 de volta, a segunda milha. Preço caro, né, meu irmão? Caro, mas ele obedeceu. A atitude, essa tomada é simples: volta. Nem sempre é fácil. Vejamos o caso do filho pródigo. Pegou suas coisas, saiu da casa do pai. O pai ficou, o pai não foi atrás. O pai apenas aguardou. A fome veio, a necessidade fez aquele jovem cair em si, reconheceu o seu erro e, mesmo com seus pezinhos que saiu, retornar à casa do pai. Retorna, volta. Para concluirmos, talvez até hoje você ainda não tivesse entendido porque ele lutava tanto, caminhava tanto, e a única coisa que Deus te dava era pão e água. Talvez vocês tenham andado tanto, lutado tanto, e a única coisa que Deus tem dado é pão e água. Por quê? Porque esse pão e água, Deus está te mantendo do necessário. Deus está te mantendo do necessário, porque tu não está fazendo tudo o que é necessário fazer. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor anos e anos,
a pão e água, porque não estão fazendo o que é necessário ser feito para a obra de Deus. Muitos já fizeram a parte, mas desanimaram, desistiram, fugiram como Elias. E Deus mantém, mas mantém a pão e água. Você pode ver, tem pessoas na igreja que nunca prosperam. É mantido a pão e água. Foi assim que Deus manteve Elias, nesse momento, a pão e água. Quando estava no ribeiro de Queribe, tinha o que? Água, tinha sombra e tinha peixe. Tinha peixe. Mas aqui, pão e água. Se você quiser algo mais, faça mais. Se envolva mais. Se dedique mais. Faça com prazer, não simplesmente por obrigação, por dever, um dever cumprido, não. Faça por amor. Porque se não tiver amor, você vai viver a pão e água toda a tua vida. Você pode até ser salvo. Estou dizendo que você não vai ser salvo. Elias não perdeu a salvação dele, mas perdeu momentos preciosos de comunhão com Deus. Perdeu bênçãos preciosas por este momento. Viveu só de pão e água. No dia que nós reconhecemos que precisamos fazer algo mais, aí Deus vai nos dar algo mais. Ele vai nos dar o maná, que é alimento que veio do céu. Então faça algo mais, senão você vai viver de pão e água. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês a esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós, planos de fazer-nos prosperar, planos de dar a cada um de nós a esperança de um futuro glorioso. Mas para isso precisamos permanecer obedecendo a sua vontade. O Senhor te diz hoje: eis que não te chamo para o deserto, eu te tenho planos para a tua vida, planos para te dar, te colocar num manancial, num oásis, que é as mansões celestiais. Aqui é momentâneo, lá é eterno, e os planos de Deus é para estar no lá para sempre. E a pergunta é: o que fazes aqui? O que fazes aqui? E essa pergunta não é só em relação ao local, mas o que tu estás fazendo para Deus? Como tu estás fazendo para Deus? Em que condições tu estás a trabalhar para o Senhor? E às vezes nós estamos nos escondendo, fazendo simplesmente o básico. E quando fazemos só o básico, vamos viver de pão e água. Mas no dia que nós fizermos mais do que bom é servo, bom e fiel, foste pouco, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele servo que recebeu um talento, ele simplesmente enterrou o talento. Ele não perdeu o talento do seu Senhor, mas ele enterrou. E a pergunta é: o que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui? Deus em Cristo nos abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos cantar um hino. Zé Filho, dá para cantar um hino? Sim? E vamos servir o Senhor com dízimo de oferta. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o número 151. Eu quero dizer aos irmãos que eu acho que estou precisando de um milagre, né? Agora no mês de janeiro,
eu tive umas crises de refluxo que deixaram a minha garganta de uma maneira que eu não consigo praticamente cantar um hino, irmãos. E não consigo me estender muito falando também, que a garganta começa a apertar, doer, a rouquidão pega rapidamente, em pouquíssimo tempo, né? E isso tem me incomodado, né, um pouco. Às vezes eu tenho que trabalhar diretamente com atendimento ao público, né? Em uma situação normal já incomodaria, e quanto mais agora, né? A gente com um acrílico entre a gente e o cliente, às vezes ainda com a máscara, lá no caso no banco ainda está usando a máscara, aí tem que forçar mais a garganta e para atender 3 pessoas eu fico rouco, né? E entristece um pouco porque os irmãos sabe que a gente, né, que acolá dirige um culto, pode de repente estar cantando o hino da harpa, ou 2, mas teve vezes aqui que eu dirigi no culto, eu cantei um e passei para alguém cantar o outro, porque não dava. E isso não está me deixando nada satisfeito, né? Então, por isso eu peço a oração dos irmãos em nome de Jesus, porque de janeiro para cá são 3 meses, né? Já fiz alguma coisa, já tomei alguma coisa, mas nada, e eu não estou nada satisfeito também, né? Quero agradecer a Deus, os irmãos foram informados, com certeza uma boa parte, de que um irmão meu que tem problemas mentais sumiu anteontem, né? E graças a Deus foi localizado hoje pela manhã. E ele tem problema desde adolescente e não tinha acontecido esse sumiço nesse tempo todo, né? Cidade de Valência é um bairro. Então ele saía às vezes, passava algumas horas sem a gente saber onde é que ele estava, então nem pela lei pode ser considerado desaparecimento com menos de 24 horas. Ele nunca passou nem 3 horas sem a gente saber onde é que ele estava, né? E isso é terrível, né? Isso é muito ruim. E o meu coração de irmão já não estava para aguentar. Imagine mãe, né? Que tem um coração diferente, né? Então, estou muito grato a Deus. Eu vim ali, me atrasei resolvendo umas coisas, me atrasei demais, mas não, eu vou. Porque se eu não for para a igreja, né? Onde é que eu poderia estar se eu não tivesse, de repente, recebido essa graça? Eu estaria igual ontem, rodando, entendeu? Para fechar quase 13 horas, 14 horas sem parar. Né? Que levanta, começa a trabalhar, e aí do trabalho, no caso ontem, já saí e fui voltar para casa, já era bem tarde. Né? Mas graças a Deus, que Deus é maravilhoso, irmãos. O hino 151 tem o título Fala Jesus Querido. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para sua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala,
e no caminho bom, pela bondade os guia, a pé de o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar. E com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, domingo nós teremos o nosso trabalho ali na praça, né? Os irmãos cheguem o mais cedo possível, porque nós precisamos organizar o café mesmo, vai ser para toda a igreja, certo? Os irmãos trabalharam aí, estão arranjando, o café vai ser para todo mundo. Então não se preocupe, o café é para toda a igreja. Mas vamos chegar cedo, porque nós temos que levar cadeira, levar som, levar a barraca, levar o material. E os irmãos venham com a camiseta da Dia da Bíblia. Quem não tiver, venha com a camiseta branca. Contando que os irmãos estejam aqui no máximo, a igreja 7 horas. Os irmãos que vão organizar, a partir de 6 horas, estejam aqui. Para a gente levar a cadeira, som, a barraca e armarmos ali na praça. Amém? Vamos fazer a oração, depois os irmãos esperem um pouquinho, certo? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, hoje e sempre. Amém? Aliás, hoje